E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque hoje, pessoal, nós vamos trazer o Meirelles. Sim, chama o Meirelles, porque ele tá jogando a merda no ventilador e tá falando que o governo Lula pode ser aí igual ao governo Dilma, que teve grandes problemas, pessoal, a gente sabe, com as contas públicas, com o descontrole fiscal. Isso quem tá falando não é o Gabriel, é o Meirelles. Aqui eu não quero politizar, eu vou trazer os pontos econômicos, porque entendendo aí o que pode estar por vir, a gente consegue entender também as consequências. Toda ação tem uma reação, e por trás de toda reação tem uma oportunidade que nós, capitalistas malvadões, vamos aproveitar. Beleza? Então a gente busca falar de economia, entender um pouco do cenário macroeconômico global, Brasil, para que a gente possa se expor de maneira mais adequada, para que a gente possa ir gerenciando o nosso risco e aproveitando as oportunidades que vão se abrindo, e tem oportunidades já se abrindo, beleza, pessoal? Vamos falar sobre tudo isso. Eu também quero falar do cenário macroeconômico, como ele pode afetar o Brasil, mas antes, deixa eu fazer um convite para vocês, pessoal. Essas camisetas que eu uso são da Insider e tá rolando Black Friday. E aproveita aí, que são os últimos dias, hein? Toda loja, pessoal, aí tá passando por remarcações, tá? Já tem algumas peças aí que estão com 40% de desconto, hein? Essa semana é a semana dos esportes aqui. Aqui nessa abinha aqui, a Black Friday, você clica e você vai encontrar algumas peças aqui com descontos especiais, pessoal. Então, aqui, por exemplo, deixa eu mostrar um exemplo para vocês aqui de um desconto. Olha lá, ó. Kit com 2 t-shirts, né? Que é essas camisetas aí que não dão odor. Essas camisetas aí que, pessoal, eu uso e recomendo, tá? Uso no meu dia a dia, muito boas. Ó, com 25% de desconto, esse kit, tá? 25% de desconto. Aí, o que você vai fazer? Você vai colocar o cupom PELISSARO15 e além dos 25% de desconto da Black, da Insider, você ganha mais 15% de desconto em cima. Então, a melhor hora para você comprar a sua Insider, conhecer, é agora. E você que já conhece, já faz o seu repeteco, já compra aí para dar de presente, que eu tenho certeza que essa é a melhor época do ano para você fazer as suas compras. Aproveita a Black Friday com descontos especiais aí, pessoal. Tem as cuecas aí também, ó, que estão com 15% de desconto, o kit, muito legal. Conhece lá Insider, link tá aqui na descrição, e utilizando o cupom PELISSARO15, você ganha mais 15% de desconto em cima já do desconto do site. É desconto sobre desconto. Muito bom, né? Cai pra dentro e conheça a Insider, beleza? Muito bem. Então o Meirelles aqui, ele falou, né, que o governo do Lula tem 65% de chances de ser parecido com o da Dilma. E aí a gente vai entender o que significa, tá? Então no evento lá do BTG, o Meirelles fez um discurso pessimista, dizendo que há aproximadamente 65% de chances de o terceiro mandato de Lula ser semelhante ao governo Dilma, marcado pela perda de credibilidade das contas públicas e do descontrole fiscal. Já as chances de o governo eleito ser semelhante ao primeiro mandato do próprio Lula, marcado pela disciplina fiscal, são de aproximadamente 35%, de acordo com o ex-ministro Henrique Meirelles, né, pessoal? Esses 35% é o que a gente gostaria de ver. Duvido que aconteça. Por quê? Porque no primeiro governo Lula, além dele ter respeitado alguns pilares, isso foi muito positivo, você também teve um boom, por exemplo, da China. A China estava crescendo muito ali. Você pega lá 2005, 2006, a China é um canhão, que o Brasil, sendo um produtor de commodities, foi muito beneficiado, né, ali por conta do crescimento da China, coisa que agora não vai se repetir. Então, como é que o governo vai financiar todas as obras, todos os gastos que ele quer fazer, né? Então, por um lado, a gente tem que se beneficiar desse crédito num primeiro momento, desses gastos que vai acontecer pelo governo, tanto de maneira empreendendo e aproveitando as oportunidades, quanto também investindo nesses setores que vão acabar se beneficiando dos estímulos. Só que a gente já tem que pensar em proteção de capital, porque a consequência vem. E o Meirelles já tá dando a letra aqui, isso é muito legal, achei muito legal a visão aqui do Meirelles. Então, o Meirelles, que foi presidente do Banco Central durante os 8 anos do governo Lula, declarou voto no presidente eleito ainda no primeiro turno deste ano e vinha sendo especulado como um dos principais nomes para assumir o Ministério da Fazenda. Encerrou a sua fala desejando aos participantes boa sorte. Então, será que ele foi rejeitado aí? Estão falando que agora vai ser o Haddad, gente. O Haddad, gente.
O Haddad que deveria ser o cara do teto, né? Porque ele encheu São Paulo de radar. Então ele que é o teto, né? Ele botou teto de velocidade. O Haddad deveria botar teto de gastos, mas não sei se é esse o discurso do cara. A gente tem que esperar, então, ver quem serão os nomes do governo, quais as pautas. Ainda é meio nebuloso, né, pessoal? As declarações foram dadas poucas horas depois do discurso realizado pelo Lula em Brasília, que repercutiu mal no mercado. No discurso, o presidente eleito fez duras críticas ao atual arcabouço fiscal, mas não indicou qual será a próxima âncora para as contas públicas. Também pesou o momento em que as declarações foram feitas, em um período em que o mercado busca entender a proposta da emenda à Constituição, que é a PEC da transição financeira. Os caras querem gastar do seu dinheiro, é claro. Meirelles, por sua vez, afirmou o valor que cada um interpreta como quiser as declarações, mas disse que é muito cedo para projetar como será o governo eleito. Segundo ele, é preciso esperar as próximas sinalizações de Lula, como a escolha da equipe econômica, para traçar qualquer cenário. O ex-presidente do Banco Central disse ainda que não tem falado com Lula nas últimas semanas, e Meirelles, acredito que das opções que tem aí, nossa, o site do Valor tá todo lascado aqui, né? Mas o Meirelles aí das opções que tem, acredito que seria o menos pior. Vamos entender por quê. O Brasil corre risco sério de enfrentar recessão sem âncora fiscal, diz Meirelles. Então vamos lá. O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reafirmou nesta terça-feira aí que o país precisará aprovar o waiver, a licença, para conseguir acomodar suas despesas em 2023, mas frisou que é fundamental que depois disso seja aprovada uma âncora fiscal clara. Então ele fala aqui que precisamos de uma âncora fiscal clara. Tem que ser uma âncora fiscal, tem que ser um teto de despesas. O Meirelles está falando para colocar teto, gente. É o Meirelles que está falando para colocar teto. Ele também está falando que o limite tem que ser claro, porque caso contrário, o país pode e corre o risco sério de voltar a um clima de recessão. Meirelles, que também já presidiu o Banco Central, disse que o caminho para o controle fiscal passa por uma reforma administrativa que inclua medidas como a extinção de estatais, olha o Meirelles, que coisa linda, que não cumprem mais as funções para as quais foram criadas, e a revisão de benefícios tributários. Já para 2023, será preciso aprovar uma excepcionalidade à regra do teto de gastos para viabilizar a continuidade do pagamento de R$600 às famílias de baixa renda, de Meirelles. Não tem dinheiro, né? Vai ter que aí fazer esse estouro de teto, provavelmente. Ele também destacou que os parâmetros usados na formulação do orçamento do ano que vem estão defasados, o que fortalece a necessidade de ajustes, né? Claro, o governo sempre quer gastar mais do seu dinheiro. O problema é que quando o governo não tem responsabilidade fiscal, ele ferra o tripé macroeconômico. Esse que é a grande treta, esse que é o grande problema, né? Então, quando o governo não respeita o tripé macroeconômico, inclusive tem uma aula lá no Clube dos Capitalistas falando sobre isso, você ferra tudo. Quando você não tem responsabilidade fiscal, começa a gastar demais, você vai afetar o câmbio, ou seja, a nossa moeda se deprecia e a inflação acontece. E aí vira uma bola de neve. Então, por isso que é muito importante o governo ter limite de gastos, porque senão o governo começa a gastar demais. E o próprio Meirelles está falando desse risco de o Lula dar uma dilmada. Nós não temos a China crescendo como ela estava crescendo lá em 2006, 2007, que a China ela puxou muito o crescimento do mundo. Hoje a China não está crescendo tanto. Então o Brasil acaba se prejudicando na venda de commodities. A China não está tão pujante. Então você tem que olhar a macroeconomia para ver que as coisas lá fora não estão tão animadoras para puxar o Brasil como aconteceu lá em 2006, né? Então muito de olho na questão das commodities também, pessoal. E aí de olho no tripé macroeconômico, gente. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é a base econômica que a gente passa mais lá no meu treinamento, no Clube dos Capitalistas. Mas isso aqui é muito importante. Quando você tem esses backgrounds, você consegue ver, então o Lula quer ferrar com essa perna do tripé. As outras duas vão tombar. Fique esperto aí. E eu até comentei, né, que algumas oportunidades estão se abrindo, já vamos falar sobre elas. Mas antes eu quero falar de uma coisa aqui pra vocês, pessoal. A macroeconomia a gente sabe que também tá com problemas, tá? A macroeconomia... Qual que é a treta da macroeconomia? Se ocorre um problema lá fora, se ocorre uma grande queda lá fora, isso afeta o Brasil. Por quê? Porque o investidor sai de emergentes
e vai para a segurança do dólar de volta. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Aqui está o Ibovespa em 2008, crise de 2008, tá? Olha quando o Ibovespa começa a cair, gente. O Brasil, se beneficiando das commodities, ele teve um delay. O S&P, que é a bolsa americana, começa a cair em julho de 2007. Julho de 2007, mas a bomba só vai estourar em 2008. Só que a bolsa já começa a cair em junho de 2007. O negócio estoura em 19 de maio de 2008, que começa a dar uma pancada. Em junho de 2007, o Brasil estava subindo ainda. Por quê? Porque o Brasil se beneficia das commodities. Então o Brasil tem um delay, porque as commodities é a última bolha a estourar. A bolha das commodities é a última bolha a estourar. Então o Brasil ele tem um delay. Quando acontece o ápice, o clímax lá fora, aí o negócio desanda muito mais rápido aqui no Brasil. Por isso que é muito gostoso de especular, por exemplo, com as opções de put aqui no Brasil, porque a volatilidade é muito maior do que a americana. Ó, a bolsa aqui numa paulada cai 53%. No mesmo período, a bolsa brasileira cai 60%. Mas o problema não era aqui no Brasil, o problema era lá fora. Só que não importa. O investidor, o gringo, ele sai com o dinheiro do Brasil e vai pro dólar. E nesse momento que ocorre uma pressão de venda de real e compra de dólar, que é o que a gente chama de flight to quality. E aí, nesse momento, oportunidades surgem, como, por exemplo, o aumento do risco Brasil. Até brinquei lá no meu Instagram, né? Mostrei essa aula que eu postei lá no Clube dos Capitalistas. Mostrei pra galera lá algumas oportunidades que já estão se abrindo. Por exemplo, com a marcação a mercado. Conforme o cenário Brasil vai se deteriorando, né? Aí você pode ganhar com a marcação a mercado nos pré-fixados, porque a renda fixa não é fixa, beleza? Então, a renda fixa, não se esqueçam, a renda fixa não é fixa, tá? Então a gente pode ganhar com a marcação a mercado com essas especulações. E outra oportunidade que eu tô vendo aí é no dólar, se ocorrer uma crise lá fora, tá? Porque a tendência, né, é que o Ibovespa caia e ocorra o flight to quality. Olha só. O que aconteceu? Deixa eu mostrar para vocês aqui. O que aconteceu em 2008? Ó, esse é o dólar, tá? O dólar tava caindo, as commodities aqui, ó, beneficiando o Brasil. E aí ocorre o crash lá fora, o dólar dispara. Só que ele volta a cair. Eu acredito que esse movimento pode acontecer. Tá? Uma movimentação curta no dólar, de disparada no dólar, o dólar volta a cair. A gente vai ter uma janela daí de comprar ações, de comprar os ativos mais baratos. Essa vai ser a grande oportunidade da crise. E vender dólar caro. E aí o que a gente vai fazer? Aí nós vamos voltar a comprar dólar depois, né, meu bebê? Quando o dólar ficar barato. Por quê? Porque o Brasil pode dar uma explosão com a expansão monetária que o Lula vai fazer. Só que depois de 2, 3, 4 anos, nunca se sabe, o dólar vai voltar a disparar. Por quê? Porque isso vai depreciar a nossa moeda e vai gerar inflação, tá? Então fiquem de olho nisso aí, beleza? Ó, de lá pra cá, ó. Por que o Gabriel malvadão, por que o Gabriel capitalista malvadão, ilícito, por que o Gabriel fala pra você ter dólar na carteira, na sua carteira antifrágil? Por que dentro de uma carteira antifrágil você vai ter dólar, hein, seu capitalista? Porque o dólar tende a se valorizar no longo prazo frente ao real. Por quê? Porque o real, a inflação do real é maior do que a inflação americana. O dólar também se deprecia, só que o real, no longo prazo, tende a se depreciar mais do que o dólar. Então dá a impressão que o dólar está se valorizando, não é que o real está indo para as cucuia, porque o dólar também está indo para as cucuia. O dólar também está perdendo valor. Só que o real perde mais valor do que o dólar. Então por isso que é importante dentro de uma carteira antifrágil você ter um pouquinho de dólar, tá? Bom, pessoal, tá aí algumas oportunidades para você ficar de olho. Lembre-se, toda crise guarda grandes oportunidades. As oportunidades que estão se abrindo agora, seus capitalistas, vão fazer você mudar de patamar se você aproveitar elas a partir de 2025, 2026. Esse é o meu palpite. Se você não desperdiçar as oportunidades que estão se abrindo, é impossível você não mudar de patamar financeiro. Se não multiplicar o seu capital aí cabulosamente. Então fique esperto, seus capitalistas. Não abaixa a cabeça. Não é hora de abaixar a cabeça. Agora é hora de você focar no seu trabalho, na sua geração de riqueza, na sua geração de valor para o mundo, botar o dinheiro no bolso, uma parte investir
investir antifrágil, investir como um capitalista dominando os ciclos, que vai dar bom pra você. Cai pra dentro que vai dar bom pra você, beleza? Se você quer ver aí o que a gente tá fazendo, tem a área de membros do canal, membros nível 2 ou acima, ver o que eu tô fazendo em tempo real, e você quer aprofundar os seus conhecimentos, mesmo que você não saiba porra nenhuma, você quer aprofundar os seus conhecimentos, cai pra dentro do Clube dos Capitalistas, porque lá aí eu vou ter mais de 100 aulas pra te mostrar como um capitalista malvadão investe, como ele protege e multiplica o capital dominando os ciclos, beleza? Cai pra dentro, links aí na descrição, a gente se vê na próxima, seus capitalistas. Tchau, tchau.